Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Da continuidade, então, né? Na semana passada nós tivemos a aula introdutória, né? E hoje nós vamos dar a continuidade, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? A aula passada, de repente, ficou lá alguma interrogaçãozinha, ou lembraram no meio da semana aí, né? Ou leram alguma página do livro também. A gente, inclusive, vai falar alguma coisa aqui do livro. E fique à vontade, senão a gente dá continuidade aqui, né? Tá tudo tranquilo, então? Posso continuar? De onde nós paramos? Vocês lembram de onde nós paramos? Não? Anotaram aí? Nós lemos... Então, isso, no livro, né? Sim. Mas nas anotações aí, não sei se vocês fizeram, mas nós falamos dos últimos 2 versículos, né, que nós lemos, pelo menos é o que eu anotei aqui que eu me lembro, foi 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, né? E depois 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número... 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 3 ao 10. Falamos sobre a questão da necessidade, né, dessa continuidade após a conversão. Então, aceitou Jesus, a pessoa, o novo convertido lá, há uma necessidade de ser amadurecido, como é na vida, né? A nossa vida, em todos os sentidos, a gente vai crescendo como ser humano, tem as experiências da vida, né, que elas vão nos moldando, inclusive, né, o caráter, vai nos moldando no sentido de compreender a vida, né? As nossas experiências individuais, pessoais, é que vai determinando quem nós seremos, né, no futuro ou ao longo da vida. Então, na vida espiritual, na vida cristã, não é diferente. Não é diferente. É a mesma coisa. A necessidade de aprender, a necessidade de amadurecer, né? Inclusive, assim, bom, eu estou vendo por aqui numa visão panorâmica, nós já temos uma certa estrada na vida, né? Não estou falando que ninguém tem um DNA avançado. O DNA, vocês sabem o que é, né? Que é data de nascimento avançada. DNA. Então, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas a gente já tem a nossa experiência, né? Como pais, enfim, alguns, de repente, até como avós, já não sei. A questão é, nós podemos olhar para trás e a gente pode comparar os momentos da nossa vida, momentos difíceis, inclusive, mas que contribuíram para a gente amadurecer, né? Sei lá, há 10, 15, 20 anos atrás, emocionalmente, de repente, a gente não tinha esse controle que nós temos hoje. A gente sabe lidar com tensões, com dificuldade de uma maneira mais adequada, né? Quem sabe, 20 anos atrás, a gente não tinha esse controle emocional e se desesperava, se angustiava, a ansiedade era muito grande, né? Não sabia lidar com tensões, aí perdia o equilíbrio emocional. E olha só, então, a necessidade do tempo, né, de moldando, não só o tempo pelo tempo, mas eu digo a caminhada da vida, as experiências, né, o que a gente vai aprendendo, assimilando da vida. E a vida cristã é a mesma coisa, a mesma coisa. Só que o que a gente precisa entender é o que nos orienta, não é quem, né? Também quem, né? Porque é o Espírito Santo que está, a pessoa do Espírito Santo que está por trás disso. Mas o que nos orienta, que vai nos moldando e nos ensinando, é a palavra de Deus. Então é a Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática que nós temos na vida cristã. Daí a importância de estudarmos, de refletirmos, de lermos, de nos alimentarmos diariamente. Eu falei aqui, né? Uma vez na semana, pelo menos, a gente se reunia aqui para estudar, mas isso aqui não é o tudo. Isso aqui é onde, de repente, a gente tem uma coisa mais objetiva, né, mais direcionada, a gente se reúne como, né, um corpo, ou parte do corpo, né, e a gente vai dividindo as nossas experiências, nossos pontos de vista e tudo mais. Eu, como professor, vou propondo algumas coisas, direcionando outras, mas a questão, assim, como nós nos alimentamos, fisicamente dizendo,
todos os dias, e aliás, não é uma vez só no dia, né? Então, a gente tem 3, 4, outros assim mais animados, tem 5 refeições, né? Que é muito, muito animado, assalta a geladeira na madrugada. Mas assim, nós nos alimentamos todos os dias. A mesma necessidade que o corpo físico tem dessa manutenção, né? Desse alimento, esse combustível que é a comida mesmo. Fica à vontade, amados, pode ficar à vontade aí. A gente entende que a vida espiritual, tá certo? O espírito, ele tem também um alimento, que é o que está escrito em João capítulo 6, vamos ler lá? João capítulo 6, versos de número 63, vai chegar na hora boa, a hora de abrir a Bíblia. Tem 2 horas boas aqui, a hora da oração e a hora de abrir a Bíblia, né? Então vamos lá. É o Eric, né? Sim, senhor. Isso, coisa boa, mano. Daqui a pouco a gente recebe você como bem-vindo. Zaqueu já está enturmado aqui. Vamos lá, então, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 63. Estou puxando a memória aqui, vocês me ajudam aí para ver se é isso mesmo, tá? Jesus, ele disse que as palavras que ele tinha falado são espírito e vida. É parte do versículo, né? Não é ele todo, mas é isso que eu quero destacar. As palavras de Jesus são espírito e vida. Olha que coisa interessante, né? A palavra de Deus, de fato, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é quem vai nos dando vigor, força, ânimo, né? Espiritualmente falando. Então é dessa necessidade de nós crescermos no entendimento bíblico, na compreensão das Escrituras Sagradas, porque são elas que vão falar ao nosso respeito, da nossa condição, e vai falar do parâmetro para as nossas vidas, que é o próprio Cristo. Então, assim, amados, a questão do discipulado não é só pegar a pessoa lá, né, e falar um monte de regras para elas, né, um monte de doutrina. Não é bem por aí, tá certo? Isso também faz parte, é um aspecto, mas não é nem o tudo e nem o principal, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho mais para frente, de fato, né, o que é o discipulado, que vai muito além da instrução, tá? Da questão da fala, do ensino. Como eu disse, faz parte, é necessário também, mas é preciso ter outro aspecto para completar isso, tá? Então a gente vai entendendo nessa questão aí. Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 29, se não me falha a memória, tudo aqui estou puxando na memória, eu acabei não anotando aí esses versículos, essas passagens para passar para vocês, tá? Jesus, ele disse o seguinte, que o erro vem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo de número 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é isso? Livro de Oséias, capítulo de número 6, versículos de número 3, também se não me falha a memória, tá? 6 e 3 de Oséias, vai dizer, vai nos dar, né, advertência e incentivo para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mesmo o livro de Oséias, capítulo 4, versículo número 6, também lá tem algo semelhante, né, que diz o seguinte, que o povo de Deus, ele foi destruído, ele continua sendo destruído por falta de conhecimento, mas não é porque faltou o conhecimento, mas porque foi rejeitado o conhecimento. É isso mesmo, amados, que está aí, Oséias 4 e 6, me ajudem aí, vão conferindo, vão anotando, né? Bora aí, me ajudem aí, para a gente caminhar aqui no texto, né? Isaías, capítulo 40, o que foi, Varonquinho? Oi? Uma Caneta, meu amado, tá? Tá aqui. Isaías capítulo 40, se não me falha a memória, versículo número 8, ou é 42? Eu acho que é 42 e 8, né? Seca-se a erva, cai as flores. 40? 42 ou 40? 40. Então 40, viu? 40 verso 8, tá? Seca-se a erva, caem as flores, né? Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, tá? Tiago, capítulo de número 1, versos de número 21, 22, 23, 24, 25, 26. Olha lá, lê Bíblia, né? Aqui é Bíblia, na veia. Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1 de Tiago, verso 21 em diante, né? Deixando toda a malícia,
toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e não sede somente ouvintes esquecidos, mas cumpridores na palavra, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao varão que viu o seu rosto no espelho natural, foi-se e logo se esqueceu de quem era. Mas aquele que ouve a palavra e as pratica, esse é bem-aventurado no seu feito. Né? Mais ou menos aí devo ter pulado alguma coisa, mas só para a gente entender a importância da palavra de Deus na vida cristã, no discipulado. Não existe discipulado sem conteúdo bíblico, tá certo? Não existe. Então nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que entendemos que Deus deixou a sua palavra para nos orientar na vida, para nos transformar, porque ela é poderosa, né, para transformar, porque é a partir do entendimento que nós somos transformados. Não é só a questão do comportamento transformado. Quando a categoria da nossa compreensão ela é transformada, abre-se, né, um mundo onde a gente enxerga um horizonte muito maior que é na perspectiva de Deus. É como Deus vê a realidade das coisas. E é a palavra de Deus que traz essa possibilidade. Os nossos cultos, inclusive, eles devem ser muito mais de cunho racional do que emocional. Nós somos um povo latino, né? Povo assim, expansivo, animado, a gente gosta de festa, diferente do europeu, por exemplo. Então os nossos cultos são de cunho assim, tanto é que nós temos, por exemplo, uma programação de 2 horas, média, né, de um culto aí, 2 horas, a gente tem 1h30 que a gente chama de culto Martinho da Vila, né? Canta, minha gente. Né? Música. E nem sempre a música ela tem um conteúdo instrutivo. Nem sempre a música tem uma mensagem a ser passada. Infelizmente, eu não estou generalizando. Eu só estou fazendo aqui uma avaliação ou uma análise, né, mais generalizada. E aí você tem muitas vezes 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos de uma exposição que nem sempre é uma exposição didática, orientadora, aconselhadora, né? Às vezes é um balaio de gato, às vezes é um negócio que não tem tanta objetividade e tudo mais. Eu estou, lógico, fazendo assim uma análise geral, não estou falando que todas as igrejas são assim, né? Nem a nossa, não sei, cada um vai aí comparando e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, a palavra de Deus, ela é fundamental, o ensino bíblico é essencial para que o novo discípulo, o discipulado aconteça, tá? Marcos capítulo de número 3, versículo de número 13, aqui nós vamos iniciar propriamente nossa aula, que agora foi uma introdução, uma tentativa de recapitular alguma coisa que a gente viu na semana passada, e agora que a gente vai, capítulo 3, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículos de número 13 e o 14, tá? E o que eu quero dizer aqui, baseado nesse texto, ou pegando esse texto, né, para reforçar a minha fala, é o seguinte: discipular é caminhar com aquele que se pretende discipular. Ó, então, observe aqui. Discipular é caminhar com aquele que pretende discipular. Então, se eu estou discipulando alguém, se eu vou discipular alguém, se eu vou instruir alguém, tá certo, na fé, eu preciso andar com ele, compartilhar a vida com essa pessoa. É por isso que discipulado não é uma coisa do dia para a noite, não é fácil, demanda dedicação, entrega, né? Então demanda tempo da nossa vida. É por isso, talvez aí seja um dos motivos que o discipulado ele não é tão praticado, porque na nossa geração, quem é que quer ter trabalho? Ainda mais com uma outra pessoa que talvez a gente não... O que eu tenho a ver com a vida dessa pessoa? Temos muito a ver, né? Se é nosso irmão em Cristo, né? Muito mais, né? A gente tem tudo a ver com o próximo, sendo ou não irmão em Cristo. Se for irmão em Cristo, é muito mais. Aí nós temos uma responsabilidade sobre essa pessoa. Nós já falamos aquela questão de Caim e Abel, que nunca abordei para vocês essa passagem? Então, calma aí, antes que a gente entre aqui no texto, preste atenção aqui. Está lá no comecinho, né? Então o negócio a gente vê que sempre foi assim, ser humano caído, não tem muita novidade não. E aí o que acontece? O Caim mata o Abel, vocês sabem da história, e aí Deus pergunta, cadê o teu irmão? Né? E aí o Caim, ele responde assim,
Eu, porventura, sou cuidador do meu irmão? Sou responsável pelo meu irmão? Olha só que mal educado responder para Deus desse jeito, né? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu sou cuidador dele? Deus poderia responder: sim, é sim. Você deveria cuidar dele, não matá-lo. Você deveria, né, ter cuidado dele, do teu irmão. Então, olha só, o que nós temos a ver com o outro? O que nós temos a ver com o próximo? Lembra daquela parábola de Lucas, capítulo 10, que Jesus conta lá, a famosa parábola do bom samaritano? Quando... Opa, pode, isso vai não. Se quiser desligar aí, tá benção pura. Jesus não vai mandar o WhatsApp agora, tenho certeza. Jesus não é aqui, é a mensagem de Jesus aqui. Deixa eu abençoe, meu irmão. E aí o que acontece? Jesus, ele vai mostrar que quem é o próximo? O próximo é aquele que está mais perto. O próximo é aquele que tem uma demanda, tem uma necessidade. É esse o próximo, não é? Então, a gente precisa entender, nesses textos aqui, tanto no Caim quanto na parábola do bom samaritano, que Deus está nos ensinando. Ó, nós temos responsabilidade sobre os outros, uns com os outros. Esse negócio assim de que o problema do outro é problema dele, não é meu, cada um por si, né? E Deus por todos, não. Deus não é por ninguém que é por si mesmo. Deus é por todos que são por todos. Né? Então eu acho interessante a gente observar essa questão aqui. Partilhar a vida. Eu sou responsável, sim, principalmente pelos domésticos da fé. Eu não estou falando dos congregos, lógico. A gente precisa entender que nós temos níveis de responsabilidades de discipulado, né? Se caminha com a gente, se está numa comunidade de fé comum, ali numa igreja local, ali a gente tem mais condição de acompanhar as pessoas. Isso não me isenta de não ter uma responsabilidade sobre o meu irmão que congrega em outra igreja e tal. Nós temos, à medida à medida que houver relacionamentos. Porque sem relacionamentos não existe discipulado. Não existe discipulado à distância, né? No sentido de púlpito e a pessoa lá do outro lado, lá embaixo, lá no fundo da igreja, né? Ou cada um num canto. Não existe discipulado sem relacionamentos verdadeiros, né? Íntimos, no sentido de partilhar a vida. É isso que a gente vai abordar aqui. Então a gente também está se distanciando nessa era virtual, digital, das relações verdadeiras, né? Do toque, né? Do olho no olho, de partilhar o momento. Então nós somos tão preocupados em chegar em um lugar e registrar tudo sobre aquele lugar, menos aproveitar aquele momento. A gente está com as pessoas aqui presencial, mas não está no coração afetivamente. Então você tem lá, a gente vê isso muito, né? Tem uns famosos lá e tal, ou alguém cantando e o outro está preocupado numa selfie com ele e não está desfrutando do momento. Então olha que coisa louca que a gente está elaborando, né? E isso parece que não, parece ser um detalhe, uma besteira, mas isso vai distanciando as relações. E a gente, por que a gente muitas vezes não quer relacionamento? Porque dá trabalho, porque se expõe, porque se você chega para o irmão e fala: e aí, irmão, tudo bem? Vai que ele diz que não está. Né? Porque a gente não tem, é quase que uma prática, né? Quase que automático, né? Ô, irmão, tudo bem? Ah, tudo, tá. Segue cada um a sua vida. Mas vai que ele responde que não está. Não está não. Passando dificuldade. Será que a gente vai ter tempo ali, parar, né? Se interessar de fato pela condição que ele está passando ali, pela situação? Será que a gente vai se interessar profundamente pela necessidade do irmão? Ou só religiosamente, né? Aquela questão assim mais de socialmente, politicamente, melhor dizendo, né? A gente vai ali só fazer uma média, não sei como vocês falam aqui, né? Mas lá, fazer uma média, assim, né? Não está interessado na verdade, só, e agora? Fui pego, né? Aqui, perguntei, ele falou que não estava, o que eu vou fazer? Eu faço de tudo para sair da situação? Não, de fato, esse interesse profundo pelo ser humano, o discípulo de Cristo precisa ter isso, tá certo? Precisa ter um interesse profundo por outra pessoa, pelo ser humano, profundo mesmo. Entender que o mais importante da sua vida é outra pessoa a ser alcançada. Deus está preocupadíssimo com a salvação do ser humano. E esse ser humano salvo, a segunda preocupação de Deus é que essa pessoa salva se preocupe com a salvação do outro. São as duas preocupações principais de Deus aí em relação a nós. Marcos capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim: e subindo ao monte, e chamou para si os que ele quis, Jesus, né, no caso, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Olha que coisa interessante. Jesus tinha muitas pessoas que seguia, uma multidão, milhares de pessoas.
Só que Jesus, ele escolheu 12 para que andasse com ele mais próximo, para que ele compartilhasse a vida, né? No caso de Jesus, foram 3 anos e meio, diuturnamente, comia com esses homens, acordava, dormia, enfim, viveu com esses homens. Foi um casamento, Jesus e 12, um casamento, né? Tem alguns movimentos aí de talvez 2 décadas para cá, 2 décadas e pouquinho para cá, eles estabeleceram inclusive isso, né? O grupo bom para liderar são 12 pessoas, não pode passar disso. Não é uma regra isso também, tá? Não é a regra, porque eu acho que 12 é até muito, né? Não se discipula multidão. Como eu disse, é preciso relacionamento. Quem tem condição de se relacionar com 12 pessoas diferentes, de um nível mais profundo de intimidade, se envolver com a vida delas, de muitas vezes absorver e compartilhar pesos emocionais, espirituais e tudo mais, quem é que tem condição? Não é regra isso aqui, né? E cada um sabe quantas pessoas ele consegue estar acompanhando durante um período, às vezes longo, às vezes por toda a vida. Então tem pessoas que a gente vai acompanhar lá 10, 15, 20 anos, a vida toda, né? E muitas vezes não são parentes, não, são amigos mesmo, né? Irmãos que se tornaram amigos e amigos que se tornaram irmãos. E a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que os próprios irmãos, né? A gente precisa entender essa dinâmica aí. Lucas capítulo 6, versículo número 13, ainda nessa questão aqui, desse ponto de que Jesus chamou intimamente algumas pessoas, tá? Lucas 6, aliás, 12 e 13, né? Não, só o 13. Depois a gente volta nesse 12 aqui, mas em outra questão. Então, Lucas 6 e 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, olha só, Jesus tinha várias pessoas ao seu redor, escolhe 12. E eu quero trazer aqui uma realidade que é para dar esperança para vocês que, de repente, vão se engajar nisso, né? Ou já estão engajados. Os resultados, irmão. Não espere resultado, não, porque resultado frustra, né? Não tem esse negócio. Vamos ver Jesus aqui, o que aconteceu? Jesus, o melhor discipulador que esses homens poderiam ter na vida. Não tinha outro melhor, né? Então Jesus era o melhor, imagina. Todos os dias, o dia todo, 3 anos e meio, viveu com esses homens, ensinando de todas as formas. Depois de 3 anos e meio, resultado. Um se mata, um trai, 9 foge. Tomando um gole d'água aqui. Porque a gente às vezes fala assim, vou largar de mão, faz 1 ano que eu estou aqui tentando ensinar fulano, ciclano, investindo na vida dele, tempo, não sei o quê, e até dinheiro também, né? Então uma literatura, faz alguma coisa, passa um tempo de lazer e aí não dá resultado, eu vou largar de mão. A gente não faz as coisas porque as pessoas correspondem. A gente não faz as coisas porque as pessoas elas vão ser recíprocas. A gente não faz as coisas porque as pessoas vão reconhecer e serem gratas a nós. A gente faz porque Deus mandou a gente fazer isso aqui, ponto final. É simples assim e é o desafio, né? Mas só para a gente se animar aqui, que Jesus teve mais ou menos aí também essa situação. Mas interessante assim, que Jesus plantava a semente da eternidade, semente do Evangelho, e ela germina de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. E esse mais tarde, às vezes, a gente sabe que é a eternidade, mas a gente conta também com a eternidade, né? A colheita eterna. A gente não só vive na imediatidade nessa vida aqui. Se fosse assim, quantas mães desistiriam de orar pelos seus filhos? Quantos cônjuges deixariam de dar testemunho, de orar pelos seus cônjuges? Quantos, irmãos, dos nossos amigos e irmãos deixariam de orar por nós se fosse só levar em conta essa imediatidade das coisas, né? Então a insistência, a persistência, a perseverança, o fazer pela fé deve ser a nossa postura, tá? Então Jesus chamou para si relacionamento, não tem outro jeito, não é a distância que se faz, não tem como, é partilhar a vida, como eu disse, momentos bons e momentos ruins, tá bom? Bora para frente ou vocês estão meio desanimados? Não? Então vamos lá. Ai meu pai, ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Eu falei isso para vocês na aula passada, não foi? Essa frase, né? Então vamos lá, dar uma continuidade aqui, pegar os textos bíblicos, né? Então nós ensinamos o que sabemos e nós geramos o que somos. Jesus discipulava pela instrução e pelo exemplo. 2 formas que Jesus discipulava: pela instrução, pela fala, né? Pela orientação, pelo aconselhamento e pelo exemplo, tá? Eu separei 2 textos aqui para a gente exemplificar isso, ó.
Então, pela instrução, é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7. Então, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7 é uma fala só de Jesus. É um ensinamento de uma vez só. Jesus, capítulo 5, verso 1, diz que ele assenta-se, né? Num monte lá, numa relva, enfim. E aí abre a sua boca e começa a falar a respeito do reino de Deus, seus valores, suas virtudes e tudo mais. Isso vai até o capítulo 7, verso 28, se não me falha a memória. O capítulo 7 todo. Então, os capítulos 5, 6 e 7 é um sermão da montanha. É um ensino ético que a gente chama, né, os princípios éticos do reino de Deus para o discípulo. Então, Jesus instruía, ensinava. Basicamente, o ministério de Jesus era pela instrução, era pelo ensino. Tá? Então, quem ensina precisa saber o que está ensinando. Então, a gente também não tem como ensinar aquilo que nós não aprendemos. É por isso que há uma necessidade minimamente de maturidade, né, certo? De conhecimento bíblico, para que a gente ensine a outra pessoa. Porque quem aprendeu errado vai repassar errado isso. Quem não aprendeu adequadamente vai reproduzir isso. É o que acontece muitas vezes por aí. E as pessoas, infelizmente, elas não são prudentes, né? Elas confiam cegamente, muitas vezes, no líder, na pessoa que está instruindo ela. Olha a responsabilidade que a gente tem sobre a vida do outro, né? Que a gente ensina tem peso. A minha responsabilidade na vida de vocês aqui, porque o que eu ensino para vocês aqui, até tento argumentar, pegar texto bíblico e tudo mais, vocês têm como verdade. E aí, se eu estiver equivocadamente aqui falando para vocês um bocado de coisa, vocês vão reproduzir isso. Além de absorver para vocês, vão reproduzir isso. Olha o efeito dominó que isso pode trazer e se espalhar, e só Deus sabe, né? Por mais que outras pessoas. Então, assim, essas pessoas não têm a noção da responsabilidade que tem quando se ensina alguma coisa a respeito do reino de Deus. Uma coisa é um professor de história, de matemática, de química, de sei lá o quê, está falando numa classe para um bocado de menino lá, né? Adolescentes lá, 30, 40 e tal. E passou algumas coisas erradas, isso aí pode ser corrigido depois, não vai afetar muito na vida. Mas o que nós estamos ensinando pode afetar não só na qualidade de vida espiritual nessa vida, em relação à pessoa e Deus, mas pode determinar a sua eternidade de salvação ou não. Veja que o negócio não é brincadeira e é muito sério, não é? Então, assim, quem ensina precisa minimamente ter a maturidade de conhecimento daquilo que se fala. É preciso se dedicar, é preciso ter a humildade, inclusive, de falar alguma coisa equivocada e corrigir. Falar, não é bem assim e tal, né? Então a gente precisa ter essa maturidade aí também, essa humildade. Então, pela instrução, né? E pelo exemplo, João capítulo 13, versículos de número 1 ao 15, não vou ler tudo, tá? Só para vocês terem a referência aí. O que eu vou ler, na verdade, só são os versos de número, acho que 13, 14 e 15, isso. 12 ao 15 eu vou ler, mas é o capítulo 13, do verso 1 ao 15, é o que eu estou dando a referência para vocês aí. Aqui eu estou falando que Jesus ensinou, ou ensinava pelo exemplo também, porque a fala sem o feito é fake, né? Então a fala sem a vida, ela é hipocrisia. A fala correta, mas sem a vida, né, reforçando isso, não tem consistência. Então a gente precisa ter uma coerência mínima. Não estou dizendo, amados, que nós vamos ser perfeitos em tudo. Mas as pessoas que olham para nós, né, de alguma maneira Deus está nos usando para amadurecê-las, para levá-las ao discipulado de amadurecimento, elas precisam ver no mínimo em nós a verdade, a honestidade, a sinceridade daquela pessoa que acredita no que ensina e busca viver o que ensina. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, para não ser a frustração. Ao mesmo tempo, eu acho isso importante aqui, ó. Ao mesmo tempo, nós temos que ensinar para essa pessoa que nós também somos discípulos no mesmo processo. E que estamos sendo também transformados, moldados, santificados por Deus. E nós não somos superior a ninguém, nem a essa pessoa e nem a ninguém. Somos de carne e osso, porque é um outro mal que a liderança e crentes antigos têm cometido quando vão, né, passar para uma nova geração de crentes. É isso, vender uma imagem irreal, ilusória, de pessoas que lidam bem com tudo, que venceram os pecados, que oram muito, que não sei o que. Não, amados, nós somos sujeitos às mesmas paixões do que todos os outros, como Elias era. A Bíblia diz, né?
E Deus pode nos usar nas formas mais extraordinárias que for. Mas mesmo assim a gente precisa se colocar no mesmo nível do que todo mundo e falar, ó, não sou eu a tua referência maior, é Cristo. Então eu preciso levar as pessoas a Cristo, não prendê-las a mim, não infantilizá-las, para que elas pensem assim, não, se eu preciso de uma oração, eu preciso recorrer ao irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Não, recorrer a Cristo. Nós oramos uns pelos outros, compartilhamos as necessidades uns com os outros, mas a nossa tarefa, é levar as pessoas à maturidade para que elas se relacionem pessoalmente e diretamente com Cristo, sem intermediários. Então não tem ungidão, vaso, não tem rabi, não tem o top das galáxias de Jeová, né? Tem um reino de sacerdotes, onde todos têm o mesmo acesso a Deus pelo sangue de Cristo, pelo novo caminho que nos foi aberto. Se fosse eu faria melhor. É um equívoco, né? Já é uma imaturidade a pessoa pensar isso, né? Então, olha só, eu posso então ensinar até o que eu sei, só que vai gerar uma outra pessoa soberba também, equivocada também, religiosa também. Então, eu ensino o que eu sei, mas eu vou gerar na outra pessoa o que eu sou. Então, se eu sou humilde, se eu sou discípulo, se eu entendo quem eu sou no reino de Deus, eu vou gerar um outro discípulo à minha semelhança, porque eu me assemelho a Cristo. Paulo diz, me imite porque eu imito a Deus. Não me imite porque eu sou modelo. Eu não sou, mas a gente vai ver daqui a pouco. O modelo é Cristo. Então, essa ideia, irmão, de esses líderes, né, que indiretamente, né, eles se portam dessa forma, né, aceitam essa veneração, aceitam essa pecha, aceitam esse título, aceitam essa questão de que são, de alguma maneira, escolhidos de Deus, aquela coisa toda, como se fossem pessoas assim extraordinárias. Não são. Todos nós somos ordinários. Né? Eu quero ver na igreja, né? Na igreja. Que os pregadores têm uma mania, não sei por aqui, né? Mas os pregadores têm uma mania de estar pregando e ainda falam, fala com o teu irmão não sei o que do lado. Isso não tem necessidade, mas enfim, é o que falam. Eu queria ver eles falar assim, fala com o teu irmão do lado aí, isso é ordinário, tá? Todos nós pertencemos à mesma ordem. Esse é o sentido, não é pejorativo, não é xingamento não, tá? Pertencemos à mesma ordem de discípulos de Cristo. Há um só mestre. Jesus disse, não chame ninguém de mestre, porque há um só mestre, que é o Cristo. Nesse sentido, né? Mas extremo, não que não tenha o ministério do mestre, do doutor, do ensinador. Lá tem Efésios 4:11, diz isso aí, mas nesse sentido mais amplo e mais extremo mesmo. É Cristo que é, irmãos. Nós não somos uma religião, primeiro não somos uma religião, mas nós não somos um povo que tem um sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes. Né? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer isso. Se não me falha a memória, Apocalipse, capítulo de número 1, verso 6, também vai dizer isso. Né? Se vocês quiserem anotar, conferir aí depois, tá? Para não ficar só acreditando que o professor fala, confere aí na Bíblia. Mas vamos lá. Bora lá. Só para conferir, depois vocês anotam, quiser ver depois, tá? O João capítulo 13, versículos número 12 ao 15, está escrito assim, ó. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Olha a instrução aqui. Olha Jesus falando e explicando o que tinha feito. Porque todo ato, né, demanda uma explicação. Toda ação demanda uma explicação, né, para ficar mais bonitinha a frase. Verso 13. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então ele dá um exemplo, né? Nós ensinamos à medida que nós vivemos. O líder não é para ser seguido, obedecido, né? O líder, o discipulador, não é que ele manda e o outro tem que obedecer, tá certo? O líder, ele é servo, né? Ó, fiquei fazendo, vendeu o peixe aqui, moço. Então deixa eu aproveitar aqui, o livro aqui, ó. Livro de André Freitas, viu? Então o líder, ele é... Sim. Assim, tem essa visão. Ah, tem o livro, né? Tá falando do livro. Sim, mas é a única. Conta do mundo, né? Sim.
Sim. herança do mundo. Então, as pessoas, quando a gente não tem conhecimento, liderança é liderança de modo geral. Né? Sim. Tem um ar que vai mandando e só vai obedecendo. É porque no reino de Deus, de fato, é a contramão e é de ponta cabeça, né? O reino de Deus, ele, quando Jesus, no capítulo número 5 que a gente falou, 5, 6, 7 do Mateus, ele fala ali o contrário do que o mundo apregoa nas relações. O Evangelho é a correção das relações. O Evangelho são as virtudes, né, contrárias ao que esse mundo ensina. Uma pirâmide de cabeça para baixo. Exatamente, exatamente. Jesus, por 2 vezes que eu me lembro agora, ele falou o seguinte, falou assim, como é que os gentios aí e tal, eles vivem? Como que o povo vive na sociedade? Um é sobre o outro, né? Um é superior e o outro é inferior. Um manda e o outro obedece. Então, entre vocês não será assim. Jesus disse isso. Entre vocês não será assim. Aí, no mesmo tema, né, Jesus ainda trabalhando essa questão, ele disse assim, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus pensaram e falaram, maior quem está à mesa, né? Porque é servido, né? Diz assim, então, mas eu, entre vocês, sou quem serve. Então, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Essa é a ética, é o valor, é o princípio do reino de Deus. Nós estamos falando de discípulos de Cristo. Eu não estou falando de líderes religiosos e nem de religiosos, que é uma coisa que é diferente, amados. Então, as estruturas que muitas vezes nós, de igreja, temos oferecido, é uma estrutura mundana, corrompida. Não é um relacionamento de reino de Deus de iguais, onde as pessoas têm funções diferentes, mas quanto mais essa função é de relevância, na ótica de Deus, na ótica do reino de Deus, essa pessoa, ela é mais servo, é servo dos servos. Quando a gente lê ministro na Bíblia, a gente pensa e já remete logo ao ministro. Os ministros que a gente tem, né? Ministro da Justiça, ministro da Saúde, são as autoridades. Mas quando Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros do reino de Deus. Essas duas palavras, ministro e dispenseiro, lá no original é bem interessante, né? O que Paulo estava dizendo mesmo, tá? Ali o ensino bíblico quer dizer, né? Aí a gente extrai dos originais para ter ideia maior. Porque às vezes ministro, a gente compara um ministro que não é esse ministro, não é essa ideia de autoridade, né? E o dispenseiro também não é essa ideia que a gente tem. Então lá, ministro, a palavra lá é hiperetas, é com H mesmo, Y, H, hiperetas, tá? A palavra hiperetas, ela remete ao remador da embarcação que tinha na época. Era rema, a embarcação era remo, não tinha motor, não tinha nada não. Não era nem a vela, tá certo? Eram os remadores. Só que esses hiperetas eram os remadores dos remos inferiores. Porque você tinha 2 galerias, vocês já viram os filmes da antiguidade, né? Você tem assim, uma galeria aqui e outra aqui, ó. Os reminhos de cima e os reminhos de baixo. E eram escravos, os dois. Então você tinha os escravos de cima e os escravos de baixo. E os hiperetas, que Paulo se refere, os ministros, são os escravos de baixo. Os remadores dos remos inferiores. Então Paulo diz, nós somos ministros, os obreiros, pastores e tudo mais, nós somos escravos dos escravos. Nós somos remadores dos remos, nós servimos os servos de Deus. Paulo, ele estava meio desanimado da vida, em 2 Coríntios capítulo 11, depois lê o capítulo 11 lá, desanimado assim, porque o homem sofria até umas horas, né? Diferente dos apóstolos de hoje. Então, ele disse assim, eu tenho por mim que nós apóstolos, Deus colocou por último. Escolhe de todo, o lixo do mundo, não é possível, a gente só sofre, né? Então, assim, mas ele tinha a noção do privilégio que era servir os servos de Deus. E que o reino de Deus era pautado nessa relação de serviços, de entrega, onde ele mesmo em Filipenses capítulo de número 2, e pegando o exemplo de Cristo como referência maior, capítulo de número 2, Filipenses, versos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então olha só, nada façais por vanglória, mas por humildade. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Não tendes os outros superiores a vocês mesmos. Desculpa, inferiores, né? Mas sim superiores. Tende uns aos outros superiores a si mesmo. E tendo o mesmo pensamento, verso 5, do que Cristo Jesus teve, que sendo em forma de Deus, não teve por reivindicação sua, que é a usurpação, né? Por usurpação, reivindicou ser ele mesmo o próprio Deus. Olha só.
Antes, humilhou-se a si mesmo, né? E foi achado em forma de servo. E achado em forma de servo, aniquilou-se a si mesmo. Olha que coisa linda, irmão. E achado na forma de homem, né? Negou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, é o termo, né? Aniquilou-se, esvaziou de si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na humilhação de Cristo está a exaltação de Deus na vida dele. E o contrário é verdadeiro. Na nossa exaltação está a humilhação de Deus, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então os líderes, os discípulos de Cristo verdadeiros são os humildes, os servos, aqueles que sabem que foram chamados para sofrer pelos outros, né? Tem aí o pastor Anderson Silva, que é uma frase muito que ele enfatiza muito: quem entende primeiro morre, renuncia, não reivindica. Como discípulos de Cristo, nós temos o mesmo exemplo. Jesus disse: eu dei o exemplo para vocês. Tá os 12 camaradas aqui, não tá? Aí Jesus pega a toalhinha, dá uma bacia, vai lavar o pé. Não tá teve saia, não. Meu pé não vai lavar de jeito nenhum. Pedro já tinha falado antes: tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Então, se era Deus, na confissão de Pedro, e aí Deus vai lavar os pés deles? Não, os meus pés não, Jesus. Fala: tá bom, Pedro, se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Pedrão, que era desesperado, né? Então lava a cabeça, lava tudo. Então, mas talvez na cabeça de Pedro, aqui um pensamento meu, né? A Bíblia não fala isso diretamente, mas talvez Pedro estava pensando: ele é Deus, ele é mestre, ele é Senhor. Se ele lavar os nossos pés, o que vai sobrar para mim? Não é? O que vai sobrar para mim? Talvez ele resistir. Ele falou: não, vou tentar fazer com que Jesus não tenha essa atitude, porque aí eu posso exigir do outro que, né, nessa hierarquia que a gente tem institucional, onde a gente pensa que o pastor é maior do que o diácono é maior do que o membro, aquela coisa toda, né? Vira e mexe, pergunta para mim: onde é quem é maior? Quem tem mais autoridade? Pastor, evangelista e tal? Eu falo: meu irmão, você não entendeu coisa nenhuma, não tem nada a ver com hierarquia, tem a ver com funções, né? Ah, mas André, calma aí, a Bíblia diz para dar honra a quem tem honra. Então, honra não é tratamento diferente de um para o outro. Tratamento diferente de um para o outro chama-se pecado de acepção de pessoa, que Tiago vai reprovar. Honra é reconhecimento da função que aquela pessoa tem sobre mim, que é um servo de Deus, uma função de líder. E o líder cristão não é o que manda. O líder cristão é aquele que se sacrifica pelo outro, a semelhança de Cristo, que é o cabeça. E o cabeça não é aquele que manda no corpo. Essas relações vão para todos os aspectos da vida. Eu estou falando de matrimônio, eu estou falando da questão de igreja, eu estou falando de tudo. Tudo. É igual o homem pensa que a cabeça manda, é um cabeçudo. Não é, irmãos? Não é cabeça nesse sentido mundano. Quando Paulo ensina lá em Efésios, o cabeça é aquele que direciona, que guia, que provê, que protege. Não é que manda. Não tem, essas relações são humanas e diabólicas. A relação do reino de Deus é de serviço, é de entrega, é de sacrifício uns pelos outros, amados. É isso que é o discipulado. É a gente ensinar, inclusive, isso que nós devemos ser discípulos de Cristo. Então é por isso que tem muita gente ensinando, mas não gerando nas pessoas o discipulado. Porque tem até uma fala boa, mas tem uma vida ruim quando se relaciona, porque como se fossem superiores, né? E a gente precisa corrigir isso aí urgentemente. Filipenses capítulo de número 4, versículos de número 8 e 9, ainda, né, falando sobre o exemplo, que se ensina pelo exemplo, muito mais. A gente tem um ditado aí que diz que vale mais uma ação do que 1000 palavras. Filipenses capítulo de número 4, verso 8 e 9. Tem também, eu não sei como esse capítulo, deve muito falar que seja ouvido. Sim, tem. Jesus disse isso, né? A respeito da oração, né? Uhum. Na oração é isso aí mesmo. Não é porque a gente ora, que vai fazer Deus ouvir. Então, Filipenses capítulo de número 4, versículos de número 8 e versículos de número 9. Olha só. Deixa eu achar aqui. Achei. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O 9 que é o destaque, ó. O que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim,
isso fazer, e o Deus do Pai será convosco. As pessoas devem aprender da gente, receber da gente, ouvir da gente e ver na gente. Olha só, vocês ouviram de mim, viram em mim, receberam de mim, né? E aprenderam de mim. Então todo discípulo, aliás, todo o filho e filha de Deus devem ser aqueles que instruem. E aqueles que instruem devem ser instruídos. A minha pergunta, nem sei se eu perguntei isso na aula passada, é uma pergunta de retórica, tá? Quem são os pastores daqueles que pastoreiam o povo de Deus? Não, né? Quem é o professor daquele que ensina? Quem é o líder do líder? Eu falo quarta-feira, mas não lembro mais não. Né? Olha só, a gente precisa pensar, amados. Ninguém é autossuficiente, ninguém é top, no sentido que os pastores cuidam do povo de Deus. E quem é que pastoreia esse pastor? Para quem ele confessa os pecados dele? Para quem ele fala das fragilidades dele e pede oração? E nós, que discipulamos alguém, quem é que nos discipula? Porque tem muitas pessoas querendo ensinar e se levantar para pregar, mas não querem sentar para aprender. Não é? E quem sempre ensina deve sempre aprender. Quem quer ser um bom ensinante tem que ser um bom aprendente. Agora também tem, não é de hoje, né? Mas já faz um tempo. Pastores se levantando se ungindo, né? Praticamente sozinhos. Não tem ninguém cozinho. Ele falou na cabeça dele ali? Ninguém na minha igreja praticamente se unge na igreja e pronto. Já pensou? Eu acredito isso aí. Existe, não de hoje. Eu não sei falar assim, não, você parece um pastor pronto. Amados, e essa ânsia, né, de destaque, essa ânsia de ser uma pessoa que parece ser superior, que Deus escolheu, né, em relação às outras, no nível de superioridade, isso é uma tentação que a gente sofre. E isso é uma tentação que Cristo, inclusive, sofreu também, né? E mesmo sendo Cristo superior, mesmo assim, ele humilhou-se a si mesmo. Então a gente precisa fazer esse exercício sempre, humilharmos a nós mesmos. E entendermos que se nós, de repente, hoje somos maduros em algumas questões, não é porque somos melhores. É porque eu não sei mais, eu talvez aprendi antes algumas coisas. E porque eu aprendi antes alguma coisa, eu não vou tripudiar sobre a vida do outro. Você tem a humildade de entender que estamos num processo de discipulado, e se eu, de alguma maneira, estou mais avançado em alguma área da minha vida, eu não vou usar isso de uma forma soberba, orgulhosa, para desfazer do outro irmão. Eu preciso ter a humildade de Cristo e ensinar com paciência, com humildade. Quem ensina precisa ser humilde, senão não é ensinador cristão. Pode ser um excelente ensinador na questão intelectual, pode ser um orador fantástico, pode assim ele falar e arrebatar o povo assim, nossa, que pregação, que aula, que sabedoria, mas nunca as pessoas vão voltar para casa dizendo que Deus, que Deus, que Deus. Aí a gente vê a diferença de ensinadores, discipuladores, né? Então a gente precisa entender essa realidade. Interessante no momento da humilhação, que quando os discípulos de João vai falar para ele, dizendo, ó, Jesus está batizando mais do que você. E olha que não foi Jesus que está batizando, foi os discípulos de Jesus. Sim. Quando Jesus descobre que está tendo essa relevante, ele se retira naquele período, ele não gosta de algo que seja... Vai comparar, né? Como se fosse. Então ele se retirou na hora. Sobre aquilo. É interessante a famosa frase do João Batista: não importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então, eu estou pegando aqui na memória um texto de Paulo, no capítulo número 4. Aliás, nós falamos, né, sobre o ministro, verso 1 e 2, mas eu quero ler com vocês o 6. 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, ainda nessa pontuação nossa aqui de ensinar pelo exemplo, tá? E tomar muito cuidado para as pessoas não projetarem em nós uma ilusão, uma irrealidade. Porque a gente não pode vender para as pessoas aquilo que nós não somos, amados. Nós não somos superiores a ninguém nem a nada.
Estamos sujeitos aos mesmos pecados. É por isso que quando um líder peca, há um escândalo absurdo. E as pessoas falam, nossa, se fulano pecou, o que resta para nós, seres mortais? Ué, e não era igual a nós? Por que a gente achou que era um super crente? Né? Tinha assim, um privilégio, tinha assim, diante de Deus, uma posição privilegiada. Não, amados. Nós estamos todos nivelados em Cristo Jesus. Alguém disse que o solo aos pés da cruz é plano, não tem degrau. Né? Então, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, Paulo dizendo, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha que coisa interessante. Então tinha lá Paulo e Apolo, os dois pregadores, né? E o Paulo, inclusive, ele vai dizer aqui nessa primeira carta, lá no capítulo 1, capítulo 2, o 3 também, então os 3 primeiros capítulos aqui, aliás, é a sequência que ele está dando aqui, né, no 4. Mas ele vai dizer o seguinte, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos, ministros de Deus, pelos quais vocês creram. Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Vocês falam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que a gente tem a ver? A gente morreu por vocês? Eu dou graças a Deus que eu não batizei quase ninguém de vocês. Deus nem me chamou para esse negócio. Então ele se coloca aqui, né? Olha como o povo, ele quer empurrar isso, né, nas pessoas. Não, você é não sei o que, você é assim, assado. Não, esse aqui, não. Amados, todos nós, pecadores, igualmente, né? Não, meu amado, você tem assim, não. A graça de Deus, ela superabunda na minha vida que você não tem noção. E sabe por que a graça de Deus superabunda na minha vida? Porque eu tenho muito mais pecado que você. Sabe por que Deus investe na minha vida muito mais? Porque eu sou muito mais frágil, muito mais tendencioso a pecado que você muitas vezes. Você não tem noção. Mas você está aí porque alguma coisa Deus viu em você. Deus não viu coisa nenhuma. Deus não viu coisa nenhuma. Deus foi forjando, Deus foi plantando, Deus foi trabalhando, Deus foi moldando, sabe, nas pessoas a sua natureza. É Cristo que vai crescendo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas é o teu nome da glória, foi o que disse o salmista, né? Então a gente precisa trabalhar isso aí, senão a gente vai ficar enroscado nessa ideia aí do povo, achando que, né, quando a gente pega um novo... Porque essa tendência idolátrica, né, que as pessoas têm. Então, ou você não sei o que, eu não, irmão. Vamos parar por aqui porque é Cristo. Tudo dele, por ele e para ele, sejam todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém, diz o texto. Então, o discípulo tem que passar pelo ensino de Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo de número 23. O discipulado precisa passar por esse ensino, tá? Porque é impossível se tornar discípulo de Cristo sem passar por isso aqui. Jesus disse, isso é condicional, tá? Condicional, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, só depois disso, Jesus disse, siga-me. Tem gente querendo seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, sem negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz, tá? Peguei o texto de Lucas 9, 23, porque Mateus e Marcos não colocam esse cada dia, não. Só Lucas que traz esse detalhe aqui, que faz toda a diferença, né? Então, Jesus disse, quer ser meu discípulo? Obrigado, né? Quer ser? Então, tem condicionais para ser, condicionantes. Primeira coisa é negar a si mesmo. Então, o discipulado, ele tem que levar as pessoas a entenderem que a sua vida já não é mais propriedade sua. E ela não faz o que ela quer da sua vida, em instância nenhuma, em aspecto nenhum, em nada. Nós não temos mais nada que é nosso. Tudo foi comprado por bom preço. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo que nós temos em todos os aspectos da vida. O dinheiro não é nosso, o corpo não é nosso, o intelecto não é nosso, nada é nosso. Tudo agora é de Cristo. E o discípulo precisa entender o que, então, se eu sou de Cristo, tudo que eu tenho é de Cristo, tudo que faço é para a glória de Cristo, né? Paulo, em 1 aos Coríntios 10 e 31, se não me falha a memória, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus.
A minha profissão tem que honrar a Deus. As minhas atividades da minha profissão tem que honrar a Deus. Como eu sou dentro da minha casa, entre os meus parentes, tem que honrar a Deus. O dinheiro que eu tenho, ele tem que honrar a Deus. Né? A dificuldade de lidar com dinheiro é absurda. Um negócio assim, doido, né? As pessoas têm que chantagear, ameaçar, prometer coisa mentirosa para a pessoa dar algum dinheiro, né? E tal, e dá ainda querendo, opa, tô dando aqui porque é um plantio, 1 por 100, né? E tal. Deus vai me abençoar, uma barganha doida, uma coisa louca. A gente muitas vezes não está ensinando o discipulado, que é negar a si mesmo, no sentido que, Senhor, tudo que eu tenho e que eu sou não é mais meu. O que o Senhor permite que eu faça com isso? Que medida eu posso desfrutar para mim? Né? Que tem uma medida que Deus deixou para nós, né? Porque a gente não pode atar a boca do boi que debulha, né? E Paulo está dizendo, Deus não está falando dos bois não, é da gente, viu? Né? Porque esse é um texto do Antigo Testamento, né? O Paulo está dizendo, não é dos bois, é da gente que está falando, então a gente desfruta. Paulo ainda, e até o próprio Tiago, capítulo 5, ele diz que aquele que lavra, aquele que planta, deve ser também o primeiro a gozar dos seus frutos. Então tem uma medida, né, nossa, mas assim, a gente precisa entender que o discipulado é uma entrega de muita coisa? Não, é de tudo. Então não é que o discipulado, não, salvação é de graça, né? Estou falando isso bem claramente, é de graça. Só que o discipulado tem um preço, e o preço é a renúncia. Então assim, salvação, recebemos, fizemos absolutamente coisa alguma, mas o discipulado, existe um preço a ser pago, que é a renúncia dos nossos desejos egoístas, né? Então, o que a gente vê de pessoas que se dizem discípulos de Cristo são egoístas, isso é uma contradição de termo, não tem como. Discípulo de Cristo e egoísta são coisas opostas. Discípulo de Cristo, ele é generoso, ele é solidário, ele é empático, ele é misericordioso, ele se sacrifica, ele se doa, ele vive não para si, mas para os outros. O sacrifício de Cristo não pode ter o chamado umbigocentrismo, sabe o que é isso? Olha para o seu umbigo, né? Aquele que vive alimentando seu ventre, seus desejos, tá? Só eu. É muito perigoso, né? Então, quando a gente vê aí esse termo, eu, meu, minhas, tal, aí é muito perigoso, né? A gente conjuga o verbo na terceira pessoa, né? Eu acho, nós. Tudo é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos. Foi isso que Jesus ensinou? Pai nosso. Então não é um Deus que é do indivíduo em detrimento do coletivo, e Deus não vai prejudicar um monte de pessoa por minha causa, porque eu sou melhor, o mais obediente. Não, essa ideia não é de Deus de jeito nenhum. Não é uma mentalidade que tem doida por aí, né? Que assim, por causa daquela pessoa, Deus vai destruir um bocado em sua volta, né? Foi o contrário, Deus matou uma pessoa por um bocado em sua volta. Foi de Jesus. Então, assim, eu estava falando aqui mesmo sobre o Pai é nosso. O pão é nosso. Então, o pão é nosso. Ou seja, os recursos materiais são nossos. Como eu disse, a gente dosa, tem as prioridades, tem a medida, mas eu não posso achar que tudo é para mim, não é? Então, generosidade. E os pecados são nossos. Então, o irmão que comete um pecado não é problema dele, é problema meu também. Lembra do Caim, do Abel? Se nós pertencemos a um corpo, por que um membro ele erra e a gente não tem nada a ver com aquele erro? Aquele pecado é nosso. Eu tenho que assumir aquilo lá também. Não tem nada a ver, não fui eu, sou fiel a Deus. Eu estou aqui na ceia, avaliando 30 dias, tudo certo, eu vou tomar minha ceia. Porque eu sou fiel a Deus aqui. Aquela ceia é o egoísmo puro, né? Que Paulo diz assim, cada um toma a sua própria ceia. Eu não vou roubar vocês por causa disso. Cada um de vocês são egoístas, não discernem o corpo do Senhor, por isso tem muitos doentes e muitos que morrem. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, que conversa é essa? Minha ceia. Minha ceia nada, eu estou aqui na mesa. E os que estão na mesa? E os que não estão na mesa? Eu não olho em redor? É só eu? Então Paulo diz, é uma ceia egoísta. Não tem nada a ver com comunhão, onde se partilha todas as coisas, né? Inclusive os pecados também. Então ele não está pecando, é responsabilidade minha, ir lá, ajudá-lo, tratá-lo, corrigi-lo. Não está
prejudicando ainda mais esse irmão no pecado, porque é membro do corpo que eu faço parte, irmãos. A gente precisa entender, o discipulado é a consciência de que todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós fazemos parte de um mesmo reino. Então a divisão não cabe para o discípulo de Cristo. O egoísmo não cabe para o discípulo de Cristo. Precisamos ensinar que o reino de Deus é um apenas. Nós temos diversas denominações, mas só temos uma igreja na ótica de Cristo, uma apenas. Não existe rebanhos de Deus. Existem ovelhas de um mesmo rebanho, né? Então Deus não tem rebanhos aí, Deus tem um só. Vamos lá, Jesus é o modelo de... não, calma aí, eu falei do negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Deixa eu completar aqui, né, o Lucas, né? 9:23. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Eu já expliquei para vocês, não? Também esse versículo? Não? Esse termo, melhor dizendo. Porque assim, tomar a cruz, às vezes as pessoas pensam assim, a cruz é alguma pessoa que Deus colocou na minha vida para carregar. Um cunhado, mala, uma sogra, sei lá, um filho. Não tem essa ideia muitas vezes, né? O marido, é não sei quem. Não, o texto não ensina isso. A cruz para nós carregarmos não é ninguém, a não ser o nosso próprio velho homem. Para a gente entender o que Jesus estava ensinando, o contexto. Quem tomava a sua cruz na época de Jesus, o que seguia? A crucificação. Não é isso? Então tomava a cruz o condenado, tomava a cruz, seguia a crucificação, ou seja, a morte. O que Jesus está dizendo? Negue-se a si mesmo e morra. Morra a cada dia. Só é possível seguir a Cristo se negar a si mesmo e morrer a cada dia. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Isso o discípulo de Cristo tem que fazer. Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Preste atenção aqui em algumas expressões. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Então não é a minha vida e eu não vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, vivo-a na fé, a fé do Filho de Deus, não é a fé no Filho de Deus. Tem uma diferença muito grande. É fácil ter fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, Ele vai me abençoar, Ele vai transformar essa situação, Ele vai realizar um milagre, Ele vai curar, Ele vai me dar vitória, Ele vai abrir o mar, Ele vai não sei o quê. A fé, né? Em Jesus, eu tenho a fé em Cristo. O texto diz ter a fé do Cristo. Qual é a fé do Cristo? É se entregar até a morte. Porque sem morte não há vida. Esse é o paradoxo do reino de Deus, né? Jesus disse lá também em João 13, não me falha a memória, 12, deixa eu ver aqui. Ele disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, aí dá muito fruto. Acho que é 12, né? Deixa eu ver aqui. Então, olha que coisa interessante que Jesus está ensinando. É na morte que a vida, ela se dá. É capítulo de número 12, né? 12, a partir do verso 20, tá? Mas é o 24 e o 25 já mata a charada aqui. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. O aborrecer aqui não é odiar a vida, é amar menos. Tá? Então, Jesus é João, Evangelho de João, lá em São Paulo, na zona leste de João. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículos de número 24 e 25, que eu li agora, tá? João 12, 24 e 25. Jesus disse: quem ama a sua vida, quer dizer, ama a sua vida mais do que Deus. Ama a sua vida, inclusive, mais do que o outro, né? É aquele que se ama, que se pudesse se beijava, se abraçava. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, como disse o profeta. Não, eu falou de um que ficou olhando para o outro. É o Narciso. O Narciso, né?
É o Narciso, a mitologia grega lá, fala do Narciso, esse cara que... ele tem uma frase que diz assim, Narciso, ele... Como que é a frase, meu Deus do céu? Tudo que não é espelho não é bonito. É mais ou menos essa ideia. Narciso, né, falou. Tudo que não é espelho não é bonito. Porque o espelho que mostrava ele. Acho que a ideia é mais ou menos essa. Talvez eu pego lá a frase e ponho para vocês. Mas a ideia desse Narciso, né, na mitologia grega, é que não tem a palavra narcisista. É o cara que se ama de uma forma exagerada. Ele acha que ele é o centro do mundo. Né? É aquele cara que chega diante de Jesus assim, com a unha do dedo mindinho do pé esquerdo encravada e acha que está sendo mais injustiçado do mundo e não é capaz de ser solidário com o irmão que está passando um processo de câncer. Sabe aquele que acha assim que ele é a vítima do mundo, né? E tal, que reclama de todo mundo, ninguém me visita, mas ele nunca foi visitar ninguém, por exemplo. Aquelas pessoas que reclamam, mas nunca fizeram nada também, né? Então é mais ou menos nessa ideia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Jesus disse que é na morte que a vida se dá. Então quem ama a sua própria vida vai perdê-la. E quem aborrece a sua vida por amor de Cristo, aí esse vai ganhá-la. Quem quer preservar a sua vida, né, é o cara que quer se safar de tudo. O discipulado é um ensino que o servir a Deus é o martírio. É isso, é o martírio. Sabe o que é o martírio? Houve um tempo na história dos cristãos que ser mártir era o ápice da vida cristã. O morrer por Cristo era assim, era o máximo. Quem conseguia ser mártir, eles se sentiam privilegiados, estavam indo à morte. Hoje as pessoas querem se safar de tudo quanto é dificuldade da vida. E eles se tornam safados. Espiritualmente falando, né? Quem se safa é safado, né? É a palavra, tá? Não é xingamento, não. Então, assim, a gente percebe que não se ensina, porque Jesus disse, calma aí, vocês estão aí maravilhados porque eu estou falando que eu vou ser entregue na mão dos sacerdotes, dos principais lá, e eles vão me matar? Se estão fazendo isso comigo, se preparem, com vocês vão fazer coisa pior ainda. Se com madeira virgem fazer isso, imagina com seco. Né? Jesus disse. Então, assim, se prepare aí, porque isso aqui é servir a Deus, é seguir os passos de Cristo. Quais foram os passos de Cristo? Até o Calvário, até a morte, até o sacrifício, por aqueles que, inclusive, o rejeitaram. Aqueles que ele só fez bem, só curou, abençoou, expulsou demônio, enfim, só fez coisa boa para aqueles homens. E eles dizendo assim, crucifica-o. Discipulado é isso, é investir na vida das pessoas e muitas vezes essas pessoas não reconhecerem. É abençoar 10 anos, 15, 20 anos, e o dia que você não atender a expectativa daquela pessoa, ela diz, crucifica. Em nome de Deus, não, eu sabia que tinha alguma coisa. Né? Então a gente faz por obediência, por senso de missão e não por recompensa humana, amados. Isso eu estou falando para a liderança, para o discipulado, para todo mundo. Para os pais, inclusive, que criam os filhos, né? Esse filho aqui, eu estou investindo na vida dele. Se não me der um retorno, faz o papel que tem que fazer, que é criar um menino bem. Se ele não corresponder, você fez a sua parte. É simples assim, né? Se o meu filho olhar para mim e ele ver que eu vejo como um investimento que tem que dar um retorno lá na frente, pelo amor de Deus. Vamos lá, para a gente... eu falei o que? Tá? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Cristo. Tá vendo? Seguir Cristo, Então tem pessoas querendo seguir a Cristo sem renunciar a si mesmo, sem morrer. É impossível. Então tem um monte de religiosos aí dentro de igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, pentecostais ou históricas, mas não são seguidores de Cristo. Não tem nem pinta, nem tique, nem trejeito de discípulo. Tá certo? São religiosos, porque não renunciaram a si mesmo e não tomaram a cada dia a sua cruz e eles não estão seguindo Cristo. Seguir Cristo é outra história. Ele disse, eu dei exemplo. Com meu filho, vocês devem fazer com os outros também, uns com os outros. Então, quem não serve, quem não se doa, quem não se entrega, quem não beneficia o outro, quem não usa o seu dom em favor do outro, quem não abençoa o outro, mas só quer bênção, né, e tudo mais, então não é discípulo de Cristo. Está equivocado aí nessa conversa, está totalmente perdido no reino de Deus. Se é que está no reino de Deus. Eu estou falando se é que está, porque eu não sei também. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.